O mistério do terceiro olho. Desde os tempos mais antigos, diferentes tradições espirituais falaram de uma misteriosa porta que se abre dentro do ser humano, permitindo enxergar para além do visível e acessar dimensões sutis da existência. Essa porta é chamada de terceiro olho, associado ao Ajna Chakra, localizado no centro da testa, entre as sobrancelhas. Símbolo de sabedoria, percepção interior e visão espiritual, ele tem sido descrito como o ponto onde o ser humano pode transcender os limites do corpo físico e acessar a consciência mais elevada. Quando falamos de terceiro olho, não estamos falando de um olho físico, mas de um olhar interior. É a capacidade de perceber realidades que os olhos comuns não captam. Energias, símbolos, sonhos proféticos, intuições profundas. É através dele que a mente se torna capaz de compreender além da lógica racional, tocando mistérios do espírito que não podem ser provados, apenas vivenciados. Nas tradições orientais, o Ajna Chakra é visto como o centro da intuição e do discernimento espiritual. Em muitas culturas xamânicas, fala-se de um olho da alma que desperta durante rituais, permitindo contato com mundos invisíveis. Já na tradição esotérica ocidental, o terceiro olho é associado à clarividência e à abertura para planos sutis, sendo representado como uma chama, uma estrela ou uma joia radiante no centro da fronte. Mas, se há algo que todas essas tradições concordam, é que despertar o terceiro olho não é um simples exercício de curiosidade. Ele é uma responsabilidade espiritual. Abrir essa porta interna significa aprender a lidar com percepções que podem transformar a forma como enxergamos a vida, o tempo e até a nós mesmos. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de um mergulho mais profundo nela, reconhecendo que o visível é apenas a ponta do iceberg da existência. Neste vídeo vamos explorar não apenas os símbolos do terceiro olho, mas também os caminhos que diversas tradições apontaram para o seu despertar. Vamos falar sobre o que significa abrir essa visão espiritual e, acima de tudo, como trazer esse despertar para a vida prática, sem cair em ilusões ou exageros. E eu quero já te convidar. Você acredita que já teve algum sinal do despertar do seu terceiro olho? Talvez um sonho marcante, uma intuição certeira ou uma sensação de ver além do físico? Compartilhe nos comentários a sua experiência, pois isso pode inspirar outras pessoas nessa mesma jornada. O simbolismo do Ajna Chakra. O terceiro olho é tradicionalmente associado ao Ajna Chakra, o sexto dos 7 centros de energia descritos pelo yoga e pela filosofia tântrica. Em sânscrito, Ajna significa comando, percepção ou conhecimento, e essa tradução já revela muito sobre sua função espiritual. É o ponto onde a consciência se expande para além das ordens da mente comum e se abre ao comando superior da alma. O Ajna Chakra é representado como uma flor de lótus com 2 pétalas. Essas 2 pétalas simbolizam a dualidade fundamental da vida, o masculino e o feminino, a luz e a sombra, o racional e o intuitivo. Quando esse centro está equilibrado, a dualidade não se anula, mas se integra, dando origem a uma visão unificada e ampliada. É por isso que muitas vezes o terceiro olho é chamado de olho da sabedoria, pois ele enxerga além da fragmentação e alcança o todo. Outro símbolo associado ao Ajna é a luz azul ou violeta. O azul representa a serenidade mental e a clareza, enquanto o violeta aponta para a transcendência espiritual. Muitas pessoas relatam durante práticas de meditação profunda perceberem cores luminosas na região da testa, o que é interpretado como uma manifestação energética desse chakra em atividade. Do ponto de vista fisiológico, alguns estudiosos associam o terceiro olho à glândula pineal, localizada no centro do cérebro. Essa pequena glândula, muitas vezes chamada de o olho da alma,
tem sido estudada tanto pela ciência quanto pelas tradições espirituais. Enquanto biologicamente ela regula o sono e a produção de melatonina, simbolicamente ela é considerada a antena que conecta o ser humano a dimensões mais sutis. O Ajna Chakra também é visto como a ponte entre a mente concreta, que organiza informações e cria lógica, e a mente abstrata, que acessa intuições, símbolos e percepções espirituais. É nesse ponto que a consciência pode romper os limites da ilusão, aquilo que no Oriente se chama de Maya. Por isso, o despertar desse chakra não é apenas sobre ver coisas invisíveis, mas sobre aprender a enxergar a vida com profundidade, percebendo significados ocultos em cada experiência. Agora eu quero ouvir de você. Quando pensa no símbolo do terceiro olho, o que vem à sua mente? Uma luz? Um olho místico? Uma energia na testa? Deixe sua visão nos comentários, pois essa troca é o que mantém viva a busca coletiva pela sabedoria. O terceiro olho nas tradições espirituais. A ideia do terceiro olho não está restrita ao Oriente ou às práticas do yoga. Na verdade, esse símbolo atravessa diversas culturas, religiões e tradições espirituais, aparecendo com nomes e representações diferentes, mas sempre apontando para um mesmo princípio: a capacidade de perceber além da visão comum e acessar dimensões mais sutis da realidade. No hinduísmo, como já vimos, o Ajna Chakra representa esse ponto de percepção superior. Mas há também a ligação direta com o olho de Shiva, muitas vezes representado no centro da testa do deus, indicando sua capacidade de destruir a ilusão e enxergar a verdade última. O olho de Shiva é descrito como um fogo espiritual que, quando aberto, queima a ignorância. No budismo tibetano, o terceiro olho é relacionado à prática de meditação profunda e à visão da vacuidade, a compreensão de que todas as coisas são interdependentes e não possuem uma existência separada. Mestres tibetanos descrevem o despertar desse centro como uma expansão da consciência capaz de ver tanto as realidades ilusórias quanto as dimensões iluminadas. Se olharmos para o Egito Antigo, encontramos o poderoso símbolo do olho de Horus, também chamado de Udiat. Ele era utilizado como amuleto de proteção, mas também como representação de visão espiritual, sabedoria e poder. Curiosamente, quando analisamos a estrutura do olho de Horus, notamos semelhanças com a anatomia da glândula pineal, o que reforça a conexão entre ciência e misticismo. Na tradição cristã mística, há referências ao olho único, mencionado por Jesus no Evangelho de Mateus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6, 22. Muitos estudiosos da espiritualidade interpretam esse olho único como uma alusão ao terceiro olho, a visão unificada da alma que transcende as aparências e enxerga a luz divina em tudo. Entre povos indígenas e xamânicos, o conceito também aparece. Os xamãs, ao entrarem em estados alterados de consciência, falam em abrir a visão interior para acessar mundos espirituais, dialogar com espíritos da natureza e buscar cura. Essa visão não é física, mas simbólica, permitindo compreender mensagens ocultas em sonhos, visões e sinais da natureza. Já no ocultismo ocidental, especialmente na tradição hermética, o terceiro olho está ligado à clarividência e ao desenvolvimento das faculdades psíquicas. Praticantes de magia cerimonial, alquimia espiritual ou cabala veem o despertar desse centro como parte do caminho da iluminação e da união com o eu superior. O que impressiona é como, mesmo em culturas tão distantes entre si, a ideia do terceiro olho aparece como chave para a expansão da consciência. Isso nos leva a refletir. Será que estamos diante de uma verdade universal que foi traduzida de formas diferentes? Ou será que esse símbolo é um arquétipo coletivo presente no inconsciente humano que se manifesta de modos variados ao longo da história? Quando você percebe essa recorrência em tantas tradições, começa a entender que o terceiro olho não é apenas um detalhe exótico do Oriente, mas um chamado universal para despertar a percepção interior. Ele nos lembra de que a realidade não se resume ao que vemos com os olhos físicos,
e que existe um campo invisível de sabedoria sempre à disposição de quem se abre para senti-lo. E agora eu quero saber de você. De todas essas tradições, qual mais ressoa com o seu coração? O olho de Shiva, o olho de Horus, o olho único de Cristo ou a visão xamânica? Escreva nos comentários qual desses símbolos mais te inspira e vamos juntos ampliar essa conversa. Como despertar a percepção além do físico? Falar sobre o terceiro olho pode soar como algo distante, reservado a mestres espirituais ou praticantes avançados. Mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de cultivar essa percepção. O despertar do terceiro olho não é um acontecimento mágico repentino, e sim um processo gradual de refinamento da atenção, da energia e da consciência. Um dos primeiros passos é treinar a mente para o silêncio. O excesso de pensamentos, preocupações e distrações cria uma espécie de neblina que nos impede de perceber o invisível. A meditação, seja em sua forma mais simples, como observar a respiração, ou mais elaborada, é uma ferramenta essencial. Quando você silencia a mente, o espaço interior se abre e, com ele, surge uma percepção mais sutil que vai além dos sentidos comuns. Outro aspecto fundamental é a conexão com o corpo energético. Práticas como yoga, qigong ou mesmo exercícios de visualização ajudam a despertar a circulação da energia vital, conhecida como prana, chi ou ruá, dependendo da tradição. Essa energia, quando fluindo de forma harmoniosa, alimenta os centros de consciência, incluindo o terceiro olho. A glândula pineal, localizada no centro do cérebro, é considerada a base fisiológica do terceiro olho. Ela é sensível à luz e produz melatonina, hormônio ligado ao sono e aos sonhos. Algumas tradições acreditam que estimular a pineal, através da respiração consciente, da exposição saudável à luz do sol e até mesmo de dietas mais leves, pode ajudar a ativar essa visão interior. Além disso, é possível trabalhar com símbolos e mantras. O mantra Om, por exemplo, é tradicionalmente associado ao despertar do Ajna Chakra. Cantar ou entoar esse som enquanto se concentra no ponto entre as sobrancelhas pode gerar uma sensação de vibração energética nessa área, despertando a sensibilidade espiritual. Da mesma forma, visualizar uma chama azulada ou uma flor de lótus nesse ponto pode reforçar a ativação. Outro caminho é o cultivo da intuição no dia a dia. O terceiro olho não se revela apenas em experiências extraordinárias, mas também nas pequenas percepções. Aquela voz interior que sugere um caminho, a sensação de que algo não está certo ou o insight repentino sobre uma situação. Quanto mais você ouve e confia nesses sinais, mais fortalece a ponte com a visão interior. Os sonhos também são portais poderosos. Manter um diário de sonhos ajuda a decodificar mensagens do inconsciente e a perceber padrões que muitas vezes escapam durante o estado de vigília. Sonhos lúcidos, em especial, são práticas diretas de percepção além do físico, permitindo explorar dimensões sutis com consciência desperta. É importante destacar que o despertar do terceiro olho não é isento de desafios. Quando a percepção se amplia, também podemos nos deparar com sombras internas ou verdades desconfortáveis. Por isso, práticas de enraizamento são fundamentais. Caminhar na natureza, cuidar do corpo, manter relações saudáveis. O equilíbrio entre céu e terra garante que a visão espiritual não se torne fuga, mas sim uma ferramenta de integração. Cada passo nesse caminho deve ser dado com discernimento e humildade. O verdadeiro propósito do terceiro olho não é acumular poderes ou exibir habilidades psíquicas, mas expandir a consciência para viver em maior harmonia com a verdade, a compaixão e o mistério da vida. E você? Já experimentou práticas que despertaram sua intuição ou trouxeram uma percepção além do físico? Conte nos comentários como foi essa experiência. Seu relato pode inspirar outras pessoas que também estão nesse caminho.
viver com os olhos da alma abertos. Ao longo dessa jornada, exploramos o mistério do terceiro olho, seu simbolismo, suas raízes nas tradições espirituais, sua ligação com a glândula pineal e, principalmente, sua função como portal de percepção além do físico. Mas, no fim, surge uma pergunta essencial. O que significa, de fato, viver com os olhos da alma abertos? Mais do que um estado místico reservado a poucos, o despertar do terceiro olho é um chamado para a consciência desperta no cotidiano. Não se trata apenas de ver visões, acessar dimensões sutis ou desenvolver clarividência. O verdadeiro sentido dessa abertura é aprender a enxergar a vida com profundidade, clareza e compaixão. Quando o terceiro olho se harmoniza, começamos a perceber que a realidade é feita de camadas. A superfície, aquilo que é aparente, se mistura com a dimensão invisível que sustenta tudo. Essa percepção nos convida a enxergar além das máscaras sociais, além dos papéis que desempenhamos, além das ilusões do ego. Viver com os olhos da alma abertos é aprender a reconhecer o sagrado no simples, o eterno no transitório, o invisível no palpável. É como se o mundo ganhasse novas cores. O pôr do sol deixa de ser apenas um fenômeno natural e passa a ser uma revelação do ciclo eterno de nascimento e morte. Um encontro com alguém deixa de ser casual e passa a carregar o sabor de um encontro de almas. Até mesmo as dificuldades deixam de ser vistas como obstáculos aleatórios e se revelam como convites para o crescimento interior. Mas essa visão ampliada não deve nos afastar da vida prática. Pelo contrário, o terceiro olho desperto nos chama a estar ainda mais presentes. Ele não é uma fuga da realidade, mas um modo de aprofundá-la. Caminhar pela rua com consciência desperta, ouvir alguém com atenção plena, respirar sentindo o fluxo da vida, tudo isso se torna parte da experiência espiritual. E é claro que essa abertura também exige responsabilidade. A percepção além do físico pode revelar tanto luz quanto sombra, tanto beleza quanto dor. Por isso é essencial cultivar o discernimento e a humildade. Nem todo insight é verdade absoluta, nem toda visão é revelação. O olhar da alma precisa ser guiado pela sabedoria do coração e pelo equilíbrio do corpo. Outro ponto importante é a integração. Não adianta buscar experiências extraordinárias sem integrá-las à vida diária. O despertar espiritual não acontece apenas nos momentos de meditação, mas também no trânsito, nas relações de trabalho, nas conversas com a família. O terceiro olho só cumpre sua função quando nos ajuda a viver de forma mais consciente, compassiva e autêntica em cada escolha, palavra e gesto. E lembre-se, viver com os olhos da alma abertos não significa nunca mais errar, mas sim estar disposto a aprender com cada passo, a ver cada experiência como parte do grande mistério da existência. É caminhar sabendo que há sempre mais para descobrir, mais para sentir, mais para compreender. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já pressente esse chamado. O terceiro olho não é uma promessa distante, ele já está em você, aguardando ser despertado com atenção, prática e amor. E agora eu quero ouvir você. O que significa, para você, viver com os olhos da alma abertos? Compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode trazer luz ao caminho de outros buscadores. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com quem também busca enxergar além do visível. Juntos, podemos expandir essa rede de consciência e despertar.